Toca na minha mente, na minha razão, para que eu possa compreender os mistérios de Tua palavra. Tu que agiste na mente do escritor sagrado, haja na minha mente para compreender aquilo que querias revelar. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar. Então, como algumas pessoas que estão aqui não estavam no outro curso, eu vou só dar umas pinceladas na questão do gênero apocalíptico. Quando nós vamos ler um livro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é o gênero que aquele livro, de qual literatura aquele livro faz parte. Por exemplo, um livro de Machado de Assis, você vai ler, você já sabe que pelo fato de ser escrito por Machado de Assis, aquele livro, aquela história não é uma história verídica, é um romance, certo? Então, é uma história que é contada. Então, quando eu abro o livro, eu já tenho que imaginar de qual gênero literário aquela obra pertence. Porque se eu tratar uma obra que faz parte de um determinado gênero, se eu tratar como se fosse de outro gênero, eu vou cometer um erro gravíssimo de interpretação. E eu expliquei que cada livro da Bíblia, os vários livros da Bíblia são catalogados também levando em conta os gêneros literários. Porque a Bíblia é uma biblioteca. A palavra Bíblia, quem lembra o que é que significa? Livros, que é o plural, né? Em grego, biblion é um livro. Mais de um livro, Bíblia. O fato de nós termos na capa, aqui está escrito Bíblia, é uma palavra não portuguesa, mas é grega, que do jeito que está aqui, está no plural. Bíblia significa livros, no plural. Então, a Bíblia é uma mini biblioteca, é uma pequena biblioteca que você tem na sua casa. Só para vocês terem ideia, na época dos apóstolos, poucas sinagogas tinham condições de ter todos os livros do Antigo Testamento, porque era caro, não era barato. Os livros eram feitos ou em papiro ou em pergaminhos. Pergaminhos ainda era mais caro mais caro do que o próprio papiro. Então, não eram todas as sinagogas que tinham condições financeiras de mandar confeccionar todos os livros do Antigo Testamento para ter lá na estante da sinagoga. Em casa, pior ainda, você ter um livro da Bíblia, um livro de Gênesis, por exemplo, uma cópia de Gênesis. No tempo de Jesus, Jesus não tinha o livro de Gênesis na casa da família dele. Lá, Maria não tinha acesso, nem José, na casa de ninguém tinha, porque era muito caro. Era caríssimo. Então, não eram todas as sinagogas que tinham condições financeiras de mandar confeccionar um livro só da Bíblia. Como depois foi ficando barato com a invenção da folha, foi ficando mais, a tecnologia foi aprimorando, e aí vários rolos, o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, quando ele era desenrolado, ele tinha 60 metros, desenrolado, ele era enrolado, né? Quando você desenrolava o livro do profeta Isaías, ele media cerca de 60 metros. O peso de um livro era absurdo, um livro só. Um livro do Antigo Testamento, só o peso dele, que era feito, muitos eram feitos com couro de ovelhas, trabalhadas naturalmente, alisava. Então, você imagine você pegar 60 metros de couro de ovelhas, emendando, fazendo as conexões. Então, o peso de um livro do profeta Isaías era absurdo, era extraordinária. Então, só para vocês entenderem como era que funcionava essa questão
dos livros. Depois é que, com a tecnologia, foi fazendo o material mais fino, mais leve, mais transparente, mais delicado, e aí foi conseguindo juntar livros. Primeiramente, juntou os profetas num só volume. No Novo Testamento, por exemplo, só quando veio juntar o Novo Testamento completo foi no século IV da nossa era. No século IV foi quando a igreja conseguiu reunir. Pega ali o lecionário, não, o evangeliário, só para mostrar para eles como é que funcionava. No século IV, ou seja, 400 anos após, quase 400 anos após os livros serem escritos, é que a igreja conseguiu condensar o Novo Testamento num só volume. Eu pedi para trazer porque tem as dimensões reais do que era no século IV a primeira Bíblia como agrupamento de vários livros. O evangeliário preserva pelo menos as dimensões. Quando fizeram isso, foi dado o nome de Códex. Ou seja, o que é um códex? Códex é um agrupamento de várias obras. Ainda não era chamada ainda de Bíblia como um livro unitário, né? Um livro, uma composição. Então, dentro de se é uma mini biblioteca, assim quando nós vamos para uma biblioteca, pronto. Segura aqui, pode vir aqui. Isso aqui é uma forma, a igreja preservou o costume. É bonito, né? Aqui é só os evangelhos. Só os evangelhos. Aqui estão os evangelhos, mas o primeiro código era desse tamanho, do jeito que está aqui. Folhas mais grossas, naturalmente, as folhas bem mais grossas. E quando isso foi no século IV, juntou o Novo Testamento num só volume e ela tinha essas dimensões que eu estou mostrando para vocês. Chamava-se Códex. Pode guardar. Aqui são as dimensões reais. Na verdade, isso aqui é uma imitação, na verdade, viu? Mas os códex antigos têm essas proporções que eu acabei de mostrar para vocês. Então, por exemplo, se quando eu entro numa biblioteca, eu vou andando entre as estantes, eu vou prestando atenção nas classificações, nas plaquinhas, que vai me indicando os gêneros. Na medida que eu vou andando, aí eu vou vendo a demarcação das estantes, ali, romance, história geral, história do Brasil, poemas e assim por diante. Não é assim que acontece na biblioteca? Então, na Bíblia também do mesmo jeito. Cada livro tem sua classificação. O maior erro das pessoas é ler a Bíblia, ler Gênesis do jeito que se lê os Salmos. Os Salmos faz parte do gênero poético, é uma poesia. Se é uma poesia, o poeta tem liberdade de composição, o poeta ele tem liberdade de raciocinar. Se um poeta disser, por exemplo, numa noite de luar, estava eu sentado lá em Cabo Branco, na praia de Cabo Branco, e eu vi a lua emergindo de dentro do mar. A gente sabe que a lua não sai de dentro do mar. Mas se o poeta disser, ninguém vai achar absurdo, concorda comigo? Mas vá depois um cientista dizer, a lua saiu de dentro do mar. Toma, esse cientista não é sério. Porque o gênero literário vai ser fundamental para você elaborar já o modo como você vai interpretar o livro. Então, por isso que as pessoas cometem absurdos na leitura da Bíblia, porque leem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse como se fosse uma única obra, um único livro. Não é um único livro, são vários livros, são 73 livros que estão aqui dentro. E assim como numa biblioteca, eu tenho que prestar atenção na classificação da obra. Está claro isso aqui? Todo mundo compreendeu? Então, eu expliquei no curso anterior quais são as características do gênero apocalíptico. Um detalhe, não é o único lugar na Bíblia que tem esse gênero. Talvez o único livro que de ponta a ponta é o único gênero do apocalíptico, é o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, aliás, o gênero apocalíptico, também nós encontramos no Antigo Testamento. Não em obras completas, mas em fragmentos de obras.
O profeta Isaías, capítulo 6, ele usa o gênero apocalíptico quando ele vai descrever a sua vocação. Então, ele usa todas as características do gênero apocalíptico no capítulo 6. O profeta Ezequiel também usa uma boa parte do livro do profeta Ezequiel, ele vai recorrer ao gênero apocalíptico. Outro livro do Antigo Testamento que também recorre ao gênero apocalíptico, o livro de Daniel. Inclusive, várias imagens do livro de Daniel, o autor do Apocalipse vai reutilizar também no livro do Apocalipse. Então, nós sabemos que o gênero apocalíptico não é exclusivo do livro que nós estamos tratando. Nós temos também algumas partes do Antigo Testamento em que nós vemos que os autores usaram esse gênero. Este gênero ele é caracterizado por metáforas. O autor, normalmente ele é usado para descrever coisas acima da compreensão racional. Quando se trata de algo muito metafísico, muito para além da nossa experiência humana, racional, normalmente a Bíblia recorre à imagem apocalíptica, que é caracterizada por linguagem figuradas, várias simbologias e explora bastante os números. Os números, a numerologia, não a numerologia no sentido místico, como acontece em alguns segmentos filosóficos que usam a numerologia. Mas no mundo antigo, os números, eles eram classificados na gramática como adjetivos. Na nossa gramática, na nossa experiência moderna, os números são numerais, servem para quantificar, para dizer a quantidade das coisas, a soma, a multiplicação. Mas no mundo bíblico, os números também qualificam, dão qualidades. Por exemplo, 7 na Bíblia, para nós, 7 é apenas a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 até chegar a 7. Deu 7. Então, para nós é apenas uma soma, é uma quantificação. Na Bíblia pode significar, pode ser adjetivo, pode dar uma ideia de qualidade, pode qualificar uma coisa. A dificuldade de ler Apocalipse é exatamente por isso, porque João, ele vai recorrer a muitas metáforas, vai usar muitos números, não com a qualidade de quantificar, mas de qualificar as coisas. E ele escreveu o livro codificado. O que é um livro codificado? É um livro que que foi escrito para que nem todo mundo entenda. Não é um livro codificado. Por que ele fez isso? Não é palavra de Deus? A pergunta que alguém poderia, mas padre, mas não é para todo mundo, não era bom que todo mundo compreendesse? Só que naquela época, quando João escreveu esse livro, a igreja estava vivendo um momento tenebroso, de grave perseguição e de graves acusações. João, diferentemente dos outros escritos, pois não? Não, aí eu vou explicar daqui a pouco, vou falar sobre essa questão. Trouxe a informação, eu não ia nem tocar nesse assunto para não confundir a cabeça do povo, mas o nosso amigo ali já trouxe, vou ter que falar agora sobre isso também. Então veja só, quando João escreveu o Apocalipse, todo o Novo Testamento já estava escrito, mas nenhum deles precisou ser escondido, ser codificado, porque era numa época em que as perseguições ainda não tinham começado. Quando João escreveu, o livro foi escrito no ano, se quiserem pode escrever isso aí, 95 do primeiro século. A obra foi composta ali por volta do ano 95 do primeiro século. Fazia algumas décadas que Jesus tinha morrido. Jesus morreu por volta do ano 34, 35. Aí tem umas divergências entre os pesquisadores.
mas entre o ano 34 e 35 Jesus teria morrido. No ano 95 daquele mesmo século, João escreveu o Apocalipse, quase na virada do século I para o século II. Paulo escreveu sua primeira carta no ano 49. Foi a carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Foi o primeiro livro do Novo Testamento. A gente pensa que é Mateus, né? Porque Mateus está no início, mas Paulo foi quem teve o primeiro cristão a ter a ideia de escrever alguma coisa. Foi Paulo, no ano 49. 49, portanto, uma década e alguns dias e alguns anos a mais após a morte de Cristo. A partir de então, Paulo começou a escrever. Daí por diante, Paulo foi escrevendo. Paulo morreu no ano 64, foi martirizado, ele e Pedro morreram no ano 64. No ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Quando o templo foi destruído, começaram as perseguições. Os judeus começaram a engrossar a perseguição aos cristãos. E quando foi no início da década de 90, os judeus nos expulsaram definitivamente do judaísmo. A partir de então, os romanos passaram a nos considerar uma seita. Portanto, nós não tínhamos permissão mais de existir no Império Romano, porque nós éramos uma seita. Enquanto nós fazíamos parte de um grupo dentro do judaísmo, os romanos aceitavam a nossa existência. A partir de então, nós éramos proibidos de existir. Começaram as perseguições. Eu estou colocando essa história para vocês entenderem por que João escreveu o Apocalipse do jeito que escreveu. Para que, caindo em mãos pagãs, o pagão, lendo o livro, não compreendesse. Deu para entender por que o Apocalipse foi escrito do jeito que foi escrito? Para que, caindo em mãos não cristãs, para garantir que o incidente não revele a presença de comunidade cristã num determinado território, João usa ele recorre o livro todo ao gênero literário apocalíptico. Primeiro porque ele quer falar sobre as realidades últimas. E também, quando ele vai falar sobre essas realidades últimas, ele vai se encarregar para que o livro, caindo em mãos não cristãs, o livro não seja compreensível. O grande problema é que depois passou o tempo e até os cristãos começaram a não compreender também. Por isso que muita gente que quando começa a ler o Apocalipse, os leigos em especial, quando começa logo no segundo capítulo a se assustar, porque fica com medo de tanta imagem grotesca, tanta imagem, digamos, que nós não temos familiaridades, e aí o que nós corremos com medo. É tanto que o termo hoje, Apocalipse, é usado de maneira pejorativa. Toda a indústria cinematográfica de Hollywood, quando usa o termo, usa de maneira negativa. É terror, é assustador, é um filme que vai causar pânico, que vai causar pavor, que vai... É aquele tipo de filme que quando você vai assistir, você já vai levando um cardenal no bolso, né? Já vai um calmante para você, durante o filme, já ir tomando, né? Eu vou contar aqui uma experiência de filme. A primeira vez que eu assisti um filme de terror foi no cinema. Imagina, no escuro do cinema. Eu era seminarista na época, éramos eu e outro seminarista. O filme era baseado em fatos reais, era O Exorcismo de Emily Rose. É ruim de assistir em casa. No cinema, com aquele som do cinema... Olha, aí quando começou o negócio lá, o filme começou a pegar fogo, aí eu fechava os olhos. Aí o cenário estava do meu lado, ei, quando quiser ir embora, tu diga, viu? Aí o homem tá bom demais. Ninguém queria dar o braço a torcer. Quando começava aquela musiquinha, sabe aquela musiquinha que vai preparando a gente, né? Aí eu já fazia, para não escutar nem a música. Então, o Apocalipse, quando a gente fala de Apocalipse, quando o cinema vai tratar de algo de terror, o Apocalipse da múmia, o Apocalipse do zumbi, é sempre coisa assim terrificante. Só que na realidade,
Na Bíblia é o contrário. É o livro da consolação. Porque a igreja está perseguida. A igreja está sendo levada aos tribunais. E o livro, ele vem numa hora de sofrimento da igreja. E a finalidade do livro é fazer com que a igreja que está chorando diante da perseguição não perca a fé e não desanime diante das perseguições, porque tudo vai passar, inclusive os tormentos, porque tudo vai terminar em Cristo. Olha a diferença, perceberam? Perceberam a diferença? Quando eu fazia propaganda do curso, convidava, é um dos livros mais encantadores que tem na Bíblia. Eu não estava mentindo, não era para vender um produto falso. Eu, particularmente, acho um dos livros mais encantadores, de uma espiritualidade extraordinária, e que, levando ele o papel original do livro, que é servir de consolação e não de terror, não provoca medo. Claro, se você levar ao pé da letra muita coisa ali, vai ser assustador realmente. Se eu estivesse andando no sítio, por exemplo, e eu encontrasse um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, eu corria. Não sei vocês. Eu corria. Mas está na Bíblia, mas está na Bíblia, um cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Os olhos arrodeando a cabeça do... Não, se eu visse, eu corria, com certeza. Não era bicho desse mundo. Era um bicho muito feio. Então, se você for levar ao pé da letra, de fato, agora vocês estão compreendendo por que o livro foi escrito dessa maneira. Em tempos de crise, de perseguição, de martírios, muita gente morreu, muito sangue foi derramado diante dos tribunais. Muitas famílias filhos ficaram órfãos, porque seus pais foram presos, levados para serem julgados e foram assassinados. Muito sofrimento. Nós vivemos numa época, minha gente, é doce ser católico no Brasil. É doce ser cristão no Brasil. Ontem e hoje nós estávamos numa formação do clero com o bispo de Caicó, e ele contava uma história que logo quando ele foi escolhido para ser bispo, aí tem que fazer um curso de bispo em Roma. Ele já era escolhido, né? Já era bispo. Aí Roma oferece lá em Roma uma formação para ajudar os padres, que até então eram padres, mas que agora são bispos. E aí lá um bispo do Iraque foi dar um testemunho. Do Iraque foi dar testemunho. Ele diz: eu vivo numa igreja de mártires. Eu não sei se eu morro de velhice. Olha que coisa chocante. Eu não sei se morro de morte natural, porque eu sou bispo de uma igreja perseguida, hoje. Não é coisa de 2000 anos atrás. Eu não tenho garantia de que morro de velhice, ou de morte natural, porque as coisas mudam. Os muçulmanos, o mundo islâmico, o Estado Islâmico matou muitos bispos. Isso faz o quê? O Estado Islâmico foi suprimido há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás morreram muitos católicos. Na Nigéria também, aquela região alguma parte da África ainda acontece muito, mas na China, eu tinha um colega de Roma, um chinês, um padre chinês, eu contei esse exemplo no outro curso, que eu vim de férias para o Brasil, mandei um WhatsApp para ele não me respondeu, visualizou, não me respondeu. Quando eu cheguei de volta em Roma, ele veio, quando nós nos encontramos na universidade, ele veio falar comigo para pedir desculpas por não ter respondido, porque estava na China. E na China não sabem que ele é padre. Ele não tem permissão de ser católico na China. Eu vejo, mas como assim? Como é que você celebra a missa? Em casa. Nós não temos uma igreja construída para isso. A gente celebra em casa silenciosamente, a gente não faz muito barulho. Então, nós somos clandestinos na China. A igreja católica romana é clandestina, não tem permissão de existir na China por causa da ideologia comunista e coisa e tal. A igreja católica não pode existir na China. Ela está lá, debaixo, nos porões, até que o Estado não descubra que ela está lá.
Mas ele disse, muitos colegas meus foram presos, desapareceram, a gente não sabe o que foi feito, se estão presos ainda, se são vivos, ou se desapareceram, a gente não sabe. Então, como eu não confio na vigilância, eu fiquei com medo de você entrar em algum assunto que desse a entender que eu sou padre. Eu fiz, caramba, no século 21, não é coisa lá de trás, da época do Apocalipse. Então, é coisa bem presente. Então, o livro foi escrito nesse ambiente de dor, de sofrimento e de muita perseguição. Oi. Certo. Estudos, Então, assim, a minha preocupação é de uma fonte base. Isso aqui é um estudo pessoal que eu tenho vontade de futuramente fazer uma apostila minha com esse material. Só que assim, eu não estou com tempo nesse momento, porque eu estou com 6 disciplinas, dando aula em 2 seminários, aqui em Campinas. Então não tenho condições de fazer isso agora. Mas eu já estou vendo um livro para sugerir, para ser livro base para vocês, para quem quiser adquirir. Que é um livro de um autor alemão muito bom, que aí eu vou consultar os preços, e aí se a gente faz depois uma lista, quem quiser adquirir, porque não é esse, ele é uma capa laranja, é muito bom o livro, e aí a gente comprando em uma quantidade, a gente consegue um desconto grande, um desconto bom, e fica bom para todo mundo, quem quiser comprar, certo? Mas é claro, vai ser um livro de referência, eu vou dizer muita coisa baseado... Não, não, mas no final eu mostro aqui eu mostro a capa do livro. Deu para entender isso aqui, né? Apocalipse foi codificado por causa do ambiente social e político em que a igreja estava. Um momento de crise política e histórica que a igreja vivia. Foi usado esse gênero exatamente por causa disso. A palavra Apocalipse, eu quase fiquei com dificuldade de me perdoar, porque eu ia trazer o texto em grego para mostrar para vocês. O livro começa com essa palavra, Apocalipse, em grego, porque é uma palavra grega. Apocalipse é a primeira palavra do livro, por isso que passou a dar o nome do livro todo. A primeira palavra do livro passou a dar o nome do livro completo. Seria muito bom se tivesse uma lousa aqui também, né? Uma lousa, porque assim, a palavra apocalipse dá para separar no meio, são na verdade um binômio. Se você quiser escrever aí, eu vou dizer, você vai colocar um traço no meio. Apó, traço assim, um traço para separar. Calipse, são 2 palavras, são 2 termos que foram juntados, que foram agrupados, né? Apó é uma preposição. Calipsis é o substantivo. Então, eles pegaram a preposição, juntaram preposição e substantivo e deu a palavra apocalipse. A preposição apó dá uma ideia de distanciamento, distanciar. Lipse, a calipse, no caso, dá a ideia de mostrar. Distanciar, mostrar, é um binômio. Mostrar, revelar. A palavra revelar, em latim, revelare, que também pode ser traduzido de 2 maneiras. Revelar significa tirar o véu. Tirar o véu. Revelar, desvelar. Antigamente, quando não tinha, antes de surgir a fotografia digital, a pessoa comprava uma máquina com um filme. Se você tirasse o filme da máquina, você não ia ver nada, estava tudo escuro, porque estava velado. A imagem estava velada, estava obscura. Levava para um estúdio e o estúdio iria revelar
a imagem que estava escondida passava a mostrar, a tornar clara a imagem. Mas a palavra ela é contraditória, porque se revelar significa tirar o véu, mas também significa repor o véu. Ou seja, velar novamente, ou seja, cobrir novamente. Então a palavra ela é ambígua. Revelação, revelar, ela é ambígua. Tanto serve para mostrar, mas também para esconder. E é bem o que o livro faz. O livro mostra e esconde ao mesmo tempo. Mostra para os cristãos, a intenção é tornar claro para os cristãos, mas esconder para quem não é cristão. Por isso que João ele usa sabiamente esse artifício de revelar e esconder. Porque é bem o que o livro vai fazer. O livro vai revelar o que vai acontecer no futuro, tendo cuidado de esconder. Não é interessante isso, né? Esse cuidado que o autor teve. O que eu vou falar, em outras palavras, ele está dizendo assim, o que eu vou mostrar, eu vou escrever, eu vou revelar o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo de maneira oculta, vou esconder também. Então o livro, a beleza do livro já começa por essa complexidade do próprio nome. Revelar, Apocalipse, que é distanciar, mas ao mesmo tempo mostrar. É aquela coisa meio contraditória, né? Você tira o véu, mas ao mesmo tempo mantendo o cuidado de não tirar totalmente o véu, deixar mais ou menos escondido, para que ele possa mostrar os planos divinos para o futuro, para os cristãos, mas para os pagãos fique oculto. Eu não sei como é que está escrito na Bíblia de vocês, mas na Bíblia em grego diz assim, Apocalipse, em português, na Bíblia do Peregrino está revelação. Não sei como é que está na Bíblia de vocês. Peregrino. Revelação. Revelação começa com essas palavras. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo. O interessante é que Jesus fez a mesma coisa, porque ele veio revelar-se, mas ele não foi visto por todos. Na época que ele pregou, nem todos creram nele. Por que não creram nele? Porque ele mostrou, mas se encarregou de se esconder também. Os que mataram Jesus só mataram porque eles não viram atrás da humanidade dele a sua divindade. Então ele mostrou e se escondeu ao mesmo tempo. Jesus falava em parábolas, e aí perguntaram a ele, por que falas em parábolas? Para que eles ouçam sem ouvir e vejam sem ver. O que ele está querendo dizer, mas é isso que está no Apocalipse. Mostrar, revelar, mas ao mesmo tempo deixar um pouco encoberto, porque era fundamental que ele fosse rejeitado. E Jesus gostava de uma confusão também, não gostava? Ele gostava de umas cutucadas também. Parecia que ele estava assim, vou ver o que é que vai sair daqui. Dava aquela cutucada nos fariseus, nos saduceus. Então ele ia também dando. Uma vez chegaram para ele, dize-nos quem és, afinal de contas. E ele dava respostas assim bem vagas. Porque era conveniente que ele fosse compreendido por uns e não compreendido por muitos. Porque ele dizia, foi para esta hora que eu vim. É misterioso. Porque ele queria ser mostrado, mas era conveniente que nem todo mundo conhecesse ele. Porque se todos conhecessem, ele não teria morrido na cruz. Então é essa ideia de revelar, a ambiguidade da palavra revelar, que revelar significa mostrar, mas significa repor o véu. Ou seja, esconder. De modo que até os discípulos de vez em quando tinham dificuldade de compreender algumas coisas. E depois eles, também vós tendes dificuldade de compreender as coisas do reino. Às vezes até os próprios discípulos tinham essa dificuldade. Então isso aqui é a revelação. Está claro por enquanto? Vamos adiantar porque nós temos apenas 1h30.
Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostrasse a seus servos o que vai acontecer. Oi? Pergunta? Pois não. Não estou ouvindo. Vou falar nisso daqui a pouco. É a pergunta dele, vai sair o nome dele aqui, certo? Aí eu vou entrar nesse assunto. A mesma pergunta dele aqui. Se é o mesmo João de Zebedeu. Vou adiantar, não é. São dois João. São dois Joães. Não sei se tem esse plural. Joães. O primeiro João morreu mais cedo. E esse João, ele é considerado o ancião. É tanto que antigamente achava-se que era a mesma pessoa. E quando a gente ia estudar o Evangelho de João, estudava junto ao Apocalipse. Hoje em dia são separadas, são duas disciplinas separadas. Como é que a gente sabe disso? Com base em muita pesquisa. E a pesquisa, um elemento que foi fundamental para identificar os dois João, é duas coisas. Primeiro, uma descoberta arqueológica. Um túmulo. Foi encontrado o túmulo desse camarada aqui, em Éfeso. E uma outra coisa é que não fazia sentido a mesma pessoa escrever um livro e querer ser escondido, que é o Evangelho de João. Ele não se identifica, é anônimo, o escritor é anônimo. O Evangelho de João, o autor é anônimo. Ele se autodenomina discípulo amado. O discípulo amado foi quem escreveu o Evangelho. Então, não tem nome. Ele não, quando a gente abre a Bíblia, está lá, Evangelho segundo João. Mas isso aqui, esse título, Evangelho segundo João, foi acrescentado no século IV. No século IV foi acrescentado, e aí, com base em estudos, aponta-se como sendo o filho de Zebedeu, o Evangelho joanino, alguns apontam, um dos 12 apóstolos, que, na sua humildade, não queria ser associado ao livro. Então, por isso que ele se autodenomina discípulo amado. Aí, os pesquisadores, não faz sentido, não bate, no livro ser anônimo e no outro livro ele ser... Porque no Apocalipse ele diz, eu, João, ele mesmo se autodenomina. Então, parece que eram, assim, claramente, parece ser duas pessoas. Até que foi descoberto 2 túmulos atribuídos a 2 João, que era do primeiro século. Um em Éfeso, que é exatamente onde o livro foi escrito. Aliás, para onde o livro foi escrito. E lá no túmulo tinha uma frase assim, Ioannes, João, né, em grego, Ioannes ho presbíteros. A palavra presbítero em grego significa ancião. João, o ancião. Era o título, a frase que estava no título, que estava na lápide desse túmulo aqui, que é atribuído a esse João, o autor do Apocalipse, certo? Mas a gente vai ver aqui o nome dele logo em seguida. Então, revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostrasse a seus servos o que deve acontecer logo. Não era para acontecer há 2000 anos atrás, há 2000 anos para frente, para acontecer logo. De cara, eu já vou dizer para vocês que quase todo o Apocalipse já se cumpriu, quase todo. Quase todo o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele foi escrito para poder mostrar coisas que iam acontecer logo. Não era uma coisa para acontecer há milhares de anos depois. É outra chave interpretativa interessante, que muito leitor moderno fica procurando, escavando Apocalipse, querendo explicar o presente. Tem um tsunami. Aí não, o Apocalipse... Minha gente, tsunami tem desde que o mundo é mundo. Não fiquem procurando, escavando. Olha, o próprio o texto está dizendo que vai acontecer logo. Então, muita coisa do que está escrito aqui já foi, já aconteceu. Aconteceu nos séculos seguintes. Que de fato a história provou que de fato muita coisa que João previu, de fato aconteceu. Aí a gente pode dizer, mas tudo aconteceu. Não, de fato ainda tem coisas que são guardadas
para as realidades últimas, para as realidades finais da história. Tem coisas ainda para acontecerem. Uma delas é a vinda do Filho do Homem. É uma das verdades que foram reveladas aqui, mas que o Evangelho vai retratar. E uma outra coisa que eu acho interessante, quando a gente vai ler o Apocalipse, a vinda do Filho do Homem, ela não é terrível como se pinta. Não é terrível. É um dia de glória. A vinda do Filho do Homem, feliz de quem estiver vivo naquela ocasião. Claro, quem estiver em paz, consigo e com Deus, naturalmente. Mas o que eu mais aspiro é ver esse dia. O que eu mais anseio é que meus olhos vejam o que está previsto, o que está determinado para acontecer. Para mim não é terror isso. Uma coisa, Jesus, quando falava da sua segunda vinda, ele usava metáforas também. E ele sempre usava a metáfora do casamento, do matrimônio. Que ele viria como o noivo vem para desposar sua noiva, que é a igreja. Deus, imagine se Deus tivesse reservado para o dia dos esponsais do seu filho unigênito, um dia de catástrofe. Que pai era esse? Que pai é esse? Que no dia do casamento do seu filho, deixa um rastro de destruição. Então, a vinda de Cristo será semelhante à chegada de um noivo que se aproxima da sala nupcial para desposar a sua noiva. Portanto, é um dia de celebração. A vinda de Cristo será um dia de celebração. Essa liturgia que nós estamos participando como uma antecipação, como antegosto do banquete nupcial do Cordeiro. Na missa, toda a missa o padre diz: felizes os convidados a participarem do banquete nupcial do Cordeiro. Enquanto não acontece o banquete nupcial, olha a palavra que dá, nupcial, é um casamento, ele é o noivo, a igreja é a noiva. João, do quarto evangelho, fez uma alusão interessante quando ele descreve a hora em que o centurião abriu o lado de Cristo com a lança, saiu sangue e água. Claramente ele fez alusão ao momento em que Deus fez a mulher de Adão. Do lado de Adão, Deus tira uma parte para fazer a sua esposa, a esposa de Adão. E ali do lado de Cristo, Deus tira a esposa do seu filho, simbolizado nos dois elementos, sangue e água. A água representando o batismo, por meio do qual nós nos tornamos membros da igreja, e o sangue, a mesa de onde nós nos alimentamos, enquanto o banquete não acontece, enquanto o banquete definitivo não vem. Então, João, no quarto evangelho, ele faz claramente ele mostra claramente que a morte de Cristo, assim como Adão, Deus, ao fazer a mulher, fez Adão entrar no sono, no coma induzido. E do lado de Adão, de um lado, Deus tirou uma parte, a matéria para fazer a sua mulher. Assim também, Deus, com o novo Adão, Cristo, pelo sono da morte, do seu lado, Deus formou a esposa do Cordeiro, que é a igreja, simbolizada nos dois principais sacramentos da igreja, sangue e água. A água batismal e o sangue, que é exatamente a permanência, é o que nos mantém vivos dentro da igreja. A nossa fé, toda ela é baseada nesta mesa. Toda a nossa vida cristã, enquanto não acontecer o banquete definitivo, tudo na nossa vida está ancorada aqui, nesta mesa. É o nosso maior patrimônio dado por Cristo. A sua permanência entre nós não é simbólica, mas é real. Realmente é o Senhor que está entre nós. A Bíblia tem muita metáfora. Aqui não é uma metáfora. Não é metáfora por vários motivos. Primeiro, pela maneira como a ênfase que Jesus deu na última ceia, isto é o meu corpo. Ele não disse, isto simboliza o meu corpo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas também na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, mostra
claramente, e também Paulo nas cartas, que a igreja levou a sério, entendeu no sentido literal, porque todos os domingos, primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam em torno deste pão e deste vinho. O mandato de Jesus, fazer isto em minha memória até que eu volte, até minha volta. 2000 anos se passaram, não passou um só dia que essa ordem de Jesus foi descumprida. Nem a pandemia nos segurou, porque nós estávamos impedidos de ver vocês, mas nas casas paroquiais nós estávamos celebrando. Todos os dias, ruim que só, transmitindo pelo telefone, mas nós, não teve um só dia em que esta ordem, esse mandato foi descumprido. Nem a pandemia parou tudo, menos parou a Eucaristia dela existir. Em todo lugar do mundo, do planeta, tudo parou, a economia parou, as cidades pararam, o progresso parou, mas a Eucaristia permaneceu. Ninguém tocou nela, ninguém conseguiu reter, porque é um mandato de Jesus. Esta mesa ela só perderá a sua eficácia quando nós estivermos no banquete definitivo, que é no reino dos céus. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos seguindo nossa história. E ele a manifestou enviando o seu anjo. A palavra anjo, que aqui em português está, na verdade, a palavra anjo, digamos, é uma adaptação de uma palavra estrangeira, que é o grego. A palavra anjo em grego se diz angelos, em grego, que significa mensageiro. Deus mandou o seu mensageiro para revelar a João. Está aqui dizendo, para revelar a João. Veja que aqui o autor não teve preocupação de ser anônimo. Ele aqui se autodenomina. Ele não vê problemas em se autodenominar. É isso que faz com que alguns estudiosos vejam uma certa incompatibilidade com o outro João, porque o outro João teve tanto cuidado para não ser reconhecido, para ficar no anonimato, que aí não faria sentido em um livro ser anônimo e no outro livro se autodenominar. Além do mais, quando eu falei para vocês, quando foram achados nas investigações arqueológicas os túmulos de ambos, aí de fato foi comprovado. Havia uma teoria antiga do século IV que dizia que havia realmente esses dois Joões. Só que ninguém encontrava muitos fundamentos para provar, até que foi encontrado os túmulos dos dois, que provava que de fato haviam dois Joões que eram discípulos de Jesus, que seguiam a Jesus, que foram pessoas muito importantes no primeiro século, né? na primeira fase da igreja. Então está respondido. Então, na verdade, são dois. O senhor leu isso aonde? A Bíblia Peregrino, né? Deve ter sido na nota do rodapé, foi isso? Então, na verdade, é isso mesmo, está correto. E João, esse João, o presbíteros, ou seja, o ancião, era uma pessoa já velha, bem idosa, que era testemunha. A palavra testemunha em grego se diz martiria. Martiria em grego se traduz em português como testemunha, ou seja, ele era um mártir que não tinha morrido ainda. Ele diz que estava preso por causa do evangelho. Olha aqui a situação, por que o evangelho foi escrito dessa maneira? Por causa das perseguições. E a prova, veja que o próprio texto já diz mais ou menos isso. João, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz quem lê, olha aqui, que não é um livro de terror. Feliz quem lê. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Então, o João ele já começa na introdução do livro dizendo,
feliz de quem lê estas palavras e de quem as escuta, porque o tempo está próximo. Como eu falei, muita coisa do que está dito aqui, de fato, aconteceu em pouco tempo após, não num tempo muito longo após a composição da obra do livro. E o livro ele vem como profecia para poder orientar a igreja naquele contexto, naquela situação, para dar à igreja esperança, renovar a esperança, não ter medo diante das perseguições, não ter medo de pregar o evangelho, porque quando começou as perseguições, muita gente presa, muita gente apostatou. O que é apostasia? Apostasia é negar. Quando viram muitos martírios públicos, porque os romanos gostavam de fazer isso, a crucificação de Jesus foi num lugar muito movimentado, para que as pessoas vissem, era uma forma de propaganda, para dizer o seguinte: não façam o que ele fez. Se vocês fizeram o que ele fez, seu lugar é aqui. Então os romanos, quando iam sentenciar, a execução normalmente era de maneira pública, como acontece na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, quando tem execuções, eles reúnem num ginásio. Bota a população todinha no ginásio, como se fosse para assistir um esporte, e lá tem a execução para servir. No Afeganistão também, no Estado Islâmico, o Estado Islâmico também fazia isso. Então isso é uma forma de coibir que outras pessoas façam que os acusados, os condenados fizeram. Então, diante das perseguições, muitos cristãos se abalaram. Vale a pena ser fiel, perder tudo? E se de fato não acontecer nada depois da morte? Aí por isso que Apocalipse vem para poder mostrar o que vem depois da morte. A glória de Cristo. É por isso que o livro vem para despertar e suscitar a fé. Versículo 4. De João, às 7... Mais uma vez aparece o autor do livro, né? o escritor do livro. De João, às 7 igrejas da Ásia. Começamos agora claramente no livro apocalíptico. Porque os primeiros versículos é a introdução. Do versículo 1 ao versículo 3, trata-se da introdução do livro. Certo? Oi. Então, o livro mesmo começa no versículo 4. A obra, o texto mesmo do Apocalipse. De João às 7 igrejas da Ásia. Já começa a simbologia. 7. Eu falei para vocês que uma das características do Apocalipse, do gênero apocalíptico, é o uso de metáforas, de números com sentido, não no sentido de contabilizar, de quantidade, mas no sentido de simbólico. E já no Antigo Testamento, o numeral 7 está ligado à plenitude. Significa pleno, plenitude. Certo? Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que o número aparece, numeral 7, por exemplo, lá no primeiro livro no Gênesis, diz assim: Deus começa, do capítulo 1, começa Deus ordenando o mundo. Porque o mundo foi feito em quantos dias? Certeza? Certeza? Opa! Não, por quê? Não. Primeiro versículo de Gênesis diz assim: no princípio Deus criou o mundo. Deus criou o céu e a terra. Não sabemos quando foi. Não foi dentro da semana da criação não, viu? Deu para entender isso aqui? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando foi? Não sabemos. A ciência diz que foi milhões de anos. Não importa. Só quero saber que foi Deus quem fez. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Já duas coisas. Céu e terra.
E a terra era disforme e vazia, caótica. A ciência chama isso de uma explosão. Não quero saber, só quero saber o que Deus fez. Deus criou o céu e a terra. A terra era disforme e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Também foi criada antes da semana da criação. A ciência diz que a vida surgiu da água. Olha, está percebendo que a Bíblia, a ciência quis desmoralizar a Bíblia, mas a ciência não consegue desmoralizar a Bíblia. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E havia trevas sobre o abismo. Pronto. 2 versículos. Já tinha tudo isso aqui. E Deus disse, seja a luz. Veio uma tarde, um dia, primeiro dia. No primeiro dia Deus criou a luz. Mas antes de Deus criar a luz, o que era que havia? Céu, terra, água, abismos, trevas. Já tinha um bocado de coisa já. Então aquilo que nós, às vezes a gente pensou, Deus criou o mundo em 6 dias. Mas só é falta de atenção. Porque a Bíblia não diz que foi em 6 dias. Num princípio que a gente não sabe quando foi. Não estou mentindo não, viu? Tem gente que está fazendo cara feia. Eu vou provar aqui para vocês. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não sei lá quando foi. Não foi dentro da semana da criação. A terra era caos informe. Sobre a face do abismo, a treva. E o alento de Deus, que é o Espírito, revoava sobre a face das águas. Então, num princípio que não sabemos quando foi, Deus já tinha feito um bocado de coisa. Não importa quanto tempo Deus precisou para criar o mundo. Ele é Deus, Ele pode o que Ele quiser, Ele faz do jeito que Ele quiser, quanto tempo Ele quiser. Basta. Versículo 3, e Deus disse, exista luz, e a luz existiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passou uma tarde, passou a manhã, primeiro dia. Veja que no primeiro dia Deus fez a luz. Mas quando Deus fez a luz, antes já havia um bocado de coisa. Certo? Perceberam? Havia um bocado de coisa. Não existia. Começa a surgir a ideia de dia, por isso que o mundo, muito boa a colocação dele, porque primeiro não poderia ser contabilizado o tempo ainda, quando o mundo estava em forma caótica, porque ainda não havia alternância de dia e de noite, de dia e de noite. Entende? Então não havia anos, nesse princípio que Deus criou o céu e a terra, não havia semanas, não havia anos, não havia horas, porque não havia conceito de tempo. Muito boa a sua colocação. Não havia ideia de tempo, conceito de tempo. Quando é que passa a existir o conceito de tempo? Quando pode ser distinguido o dia da noite. O dia da noite. Aí sim, por isso no primeiro dia começa a ser contabilizado. Voltemos para o Apocalipse. Então a palavra, o numeral 7 na Bíblia tem um significado adjetival e não de quantificar, mas de qualificar. Então, se o numeral 7 no Antigo Testamento está associado à plenitude, à perfeição, porque é o dia que ele reservou para ele mesmo, o 7º dia, é o dia perfeito. O 6º dia é o coroamento da criação, mas o dia perfeito é o 7º, que é o dia que ele reservou para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, a partir de então, o numeral 7 passou a ser visto como um número perfeito. Quando João diz assim, as 7 igrejas, a mensagem de João, as 7 igrejas da Ásia, e ele vai nomear depois as 7 igrejas, uma por uma. Só que nós compreendemos que na realidade a mensagem não é apenas para as 7 igrejas, mas que está ligada à universalidade da igreja, a toda a igreja. Não é apenas para as 7 igrejas da Ásia que ele vai mencionar, certo? Então aqui ele usa o numeral não para quantificar, mas para qualificar a toda a igreja, mensagem dirigida a toda a igreja,
certo? Confundiu isso aqui? Confundiu? Então veja só, o numeral na Bíblia, ele não tem uma função somente de quantificar, de contar as coisas, mas de qualificar, de dar adjetivo. Então por isso que aqui aparece as 7 igrejas da Ásia. Quais são as 7 igrejas da Ásia? Cadê? Deixa eu pegar aqui o versículo 4. Desejo-vos o favor e a paz da parte daquele que é, e era e será. Ele já usa outra linguagem metafórica. Porque aquele que é, que era e será, ele está jogando, ele está brincando, não é brincando na palavra, ele está, digamos, explorando, digamos, aquele conceito do nome divino que Deus disse a Moisés. Quando Moisés perguntou, quando os hebreus me perguntarem quem foi o Deus que me apareceu, aí Deus diz a Moisés, diga a eles que foi o Deus de seus pais, de Abraão, Isaac, mas o seu nome como é? Eu sou. Por que eu sou? Porque o verbo no presente, no indicativo, significa que ele é imutável, ele não muda. Não teve um tempo que ele não era e nenhum tempo que ele vai deixar de existir. Simplesmente eu sou. Eu sou. Diga, eu sou, me apareceu e me mandou para vos tirar da escravidão do Egito. Eu sou. Agora, João, ao invés, volta a insistir, se o livro cair em mãos alheias, em mãos não cristãs, o camarada, quando lê, de quem é a mensagem? Aquele que é, que era e será. O cara vai entender alguma coisa? Não. Mas o cristão entende, porque o cristão entendeu lá no Êxodo que Deus se apresentou assim. Que Deus se apresentou dessa maneira. Veja o nome divino codificado, para que esse nome não seja compreensível quando o livro caia em mãos que não deveria cair. Aí, quem é que está mandando a mensagem? Aquele que era, que é e será. Ou, em outras palavras, aquele que sempre foi, não teve um começo dele. Tudo teve um começo, mas menos ele. Ele era, sempre foi. Ele é o mesmo de antes, e o que ele é hoje será sempre. Em outras palavras, só para dizer Deus. Não é belo isso? A beleza poética, lírica, encantadora do livro do Apocalipse. Veja que eu não mentia quando eu dizia que é um dos livros mais fascinantes e mais encantadores das Sagradas Escrituras. Desejo-vos o favor e a paz da parte daquele que é, e era e será, da parte dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Mais uma vez o numeral 7, dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Se nós trocarmos a palavra 7 pelo santo, nós daríamos a palavra Espírito Santo. Ou seja, aquele que é, que era e que vem, e do Espírito Santo, que está diante de Deus. Nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Esses 7 espíritos, eu volto a insistir, o numeral aqui não é para quantificar, mas para qualificar. Está funcionando como adjetivo. E se você for olhar, a palavra Espírito Santo tem um substantivo e um adjetivo. Espírito é o substantivo e santo qualifica o espírito. Deu para entender? A palavra santo é um adjetivo que está qualificando o Espírito de Deus. Então o que é que João faz? Ele substituiu o adjetivo santo, que dá qualidade ao substantivo espírito, e ele colocou simbolicamente 7 espíritos que estão diante de Deus. Não são espíritos que assombram, não são espíritos de assombração,
é nada mais, nada menos o próprio Espírito de Deus, Espírito Santo divino que está diante dele. Os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis do mundo. Então veja que aqui ele mencionou as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Aquele que é, que era e que será, que é Deus, o Deus Criador. Os 7 Espíritos que estão diante dele, que é o Espírito Santo. E a testemunha fiel, que é Jesus Cristo. Veja que ali, olha o arrudeio que João deu para poder apresentar a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira muito simbólica. Eu não entendi porque que ele deu muita simbologia ao Pai e ao Espírito, mas aí Jesus Cristo ele colocou nominalmente. Bem, mas ele não está aqui para se defender, não tem como a gente perguntar a ele. O fato é que nós estamos aqui diante da Santíssima Trindade. Aquele que nos amou e nos livrou de nossos pecados com seu sangue. Ele está falando de Jesus Cristo, né? E fez de nós um reino de sacerdotes de Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vou dizer uma palavra rápida sobre isso aqui que ele acabou de dizer. Ele fez de nós um reino de sacerdotes. Vou ver se eu consigo explicar bem rapidinho isso aqui, que é interessante, mas não posso perder tempo, tem muita coisa para ser visto ainda. Deus deu a Jacó 12 filhos, certo? São os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas, os clãs dos 12 patriarcas que viajaram no deserto, quando foram conquistar Canaã, Deus disse a Moisés que quando conquistasse a terra, dividisse a terra em 11 partes. Aí se a gente fosse contar, não batia, uma tribo ia ficar sem terra. De fato, teve uma tribo que sobrou, que era a tribo de Levi. A tribo de Levi. Por que que Deus não quis dar terra aos filhos de Levi? Porque seriam os levitas, a classe sacerdotal. Deus privilegiou, não deu terra para eles, mas deu o privilégio de servirem ao culto. Então as 11 tribos deveriam manter a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não ia ter outro ofício a não ser a adoração de Deus. Eram os sacerdotes. Quando Deus diz assim, fará de nós um reino de sacerdotes, então Jesus está dizendo o seguinte, que todos nós seremos da tribo de Levi. Vocês, inclusive mulheres. No céu, todos nós, o meu sacerdócio perderá, digamos, a funcionalidade quando eu morrer. Claro que a unção que eu recebi é a de eterno, ou seja, para sempre. Serei sacerdote eternamente. Mas no céu, nós estaremos no mesmo nível de sacerdócio. Vocês no céu, aqui na terra, vocês se beneficiam do meu sacerdócio. Mas no céu, todos nós seremos um reino de sacerdotes. A tribo de Levi. Ou seja, todos nós seremos elevados em igual condição de felicidade. No Alto da Compadecida, acho interessante, no filme Alto da Compadecida, quando morre o bispo, o padre, aí o bispo vai conversando com o padre e diz assim, deve ter um lugar especial para os eclesiásticos, eles lá no céu, né? Coitado, estaremos todos em mesmo nível de felicidade. Não haverá um mais feliz do que outro, não haverá um mais exaltado e outro menos exaltado. Todos nós estaremos no mesmo nível de glória. Você estará no mesmo nível de glória de Santo Agostinho, de São Francisco de Assis,
porque nós fomos constituídos, seremos constituídos um reino sacerdotal. Todos nós participaremos do banquete na mesma condição. O Concílio Vaticano II já tentou explorar um pouco essa ideia do que vai acontecer no futuro, quando tentou colocar vocês mais presentes na missa. Porque antigamente a missa era rezada em latim. Pegou? Missa rezada em latim. Então todo mundo estava rezando o texto, porque não compreendia, porque o importante era o padre nos alimentar com a Eucaristia. O Concílio Vaticano II disse, não, os leigos, os padres têm o sacerdócio ministerial, ou seja, eu sou sacerdote, porque o meu ministério na igreja é presidir a Eucaristia. Mas vocês, no Concílio Vaticano II, são chamados de sacerdócio comum dos leigos, porque vocês, pelo batismo, também receberam a consagração sacerdotal. Vocês sabiam disso? Nunca souberam, nunca escutaram isso? No dia do seu batismo, pelo nosso batismo, nós somos consagrados, todos nós, para o sacerdócio comum dos leigos. De maneira que na missa atualmente é incentivada uma maior participação dos fiéis, no canto, na liturgia da palavra, numa participação mais consciente, vocês para acompanharem com a compreensão. Por quê? Porque no céu todos nós estaremos unidos num único sacerdócio. O meu sacerdócio aqui ministerial não terá utilidade mais lá. E todos nós estaremos em mesmo nível de glória. E isso está no Apocalipse. Versículo 6, vamos ler mais uma vez. Fez de nós um reino, sacerdotes de Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Todos nós, toda a igreja de Cristo, todos nós fomos consagrados para um sacerdócio. O sacerdócio de Cristo no reino dos céus. Enquanto isso não acontece, nós somos necessários. Nós, padres, a igreja ensina que nós fomos tirados do meio do povo para servir o povo. Pelo sacerdócio de vocês não podem celebrar a missa, porque isso somente o sacerdote ministerial, que é o sacerdote ordenado. Somente nós podemos exercer os sacramentos. Vocês, enquanto sacerdotes, nós chamamos sacerdócio comum dos leigos, vocês devem participar de maneira ativa e consciente na missa, evitar a desconcentração, se desconcentrar, e também naquilo que compete a vocês, como a liturgia da palavra, de vocês exercerem e fazerem bem essa função. No canto, quando todo mundo canta, é importante que toda a Assembleia cante. Por quê? Porque todos nós estamos na mesma liturgia, é a única liturgia, de maneira consciente, fervorosa, amante do mistério que estamos celebrando. Aí no versículo 7, aí ele já faz ali ele mescla com uma antífona poética sálmica. Pode colocar isso aqui. Quem está com caderno, antífona poética sálmica. Ele intercala a revelação com o lirismo da poesia, que é um hino. Pode ser até alguém que tem habilidade para compor, botar até uma melodia aqui em cima, que é um hino. Eis que chega entre as nuvens, todos os olhos o verão, também os que transpassaram, e todas as raças do mundo baterão no peito por ele, assim é, amém. Essa antífona sálmica, a antífona poética sálmica, ele intercala para mudar para o próximo assunto com esta antífona lírica. Todo olho verá, até mesmo os que morreram. Na missa, no credo, nós dizemos assim: creio na ressurreição da carne. É uma pena que, pelo que estou vendo, não vai dar para a gente terminar esse capítulo hoje. Faltam poucos minutos.
porque fiz aquela introdução para introduzir os que não estavam no curso anterior, aí tive que atrasar um pouco o curso, mas eu vou terminar pontualmente às 9 horas. Nós dizemos no credo, creio na ressurreição na carne. Esta carne aqui, gostando ou não gostando dela, ela vai ressurgir. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim nós também ressuscitaremos. Tal qual foi o corpo glorioso de Cristo, tal será o meu também. Nós teremos um corpo glorificado. Quem está dizendo, quem diz isso é Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Paulo diz: assim como foi a ressurreição de Cristo, assim também será a nossa. Foi semeado um corpo corruptível, ou seja, um corpo que iria se decompor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ia chegar um momento que o corpo ia começar a se decompor. Aí Paulo diz assim: foi semeado o corpo corruptível, mas ressurgiu um corpo incorruptível. Por isso que ele é chamado o vivente para sempre. Aquela carne de Cristo jamais sofrerá danos. A carne glorificada, a carne ressurreta de Jesus não sofrerá mais danos, não conhecerá mais a morte. E agora a carne glorificada do corpo de Cristo não submete-se mais às leis da física, não está mais submetida às contingências da minha carne. Se eu fizer carreira aqui para tentar atravessar essa parede, eu vou quebrar minha cara todinha, mas não vou furar uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Minha carne, ela não consegue violar essa norma, essa lei da física. É uma lei básica da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente aprende isso no ensino médio. Mas a minha carne glorificada, nós teremos outros padrões de conceito de física. Misteriosamente, um maluco que viveu 400 anos antes de Cristo, chamado Aristóteles, não sei como ele chegou a ter uma ideia dessa, mas ele dizia que havia um tipo de matéria que ele chamava de éter. Daí vem a palavra eternidade. Já ouviram essa palavra? Eternidade? O que é uma coisa eterna? Uma coisa ligada ao mundo de Deus, ao mundo divino. E Aristóteles, que não conheceu Cristo, ele disse: existe um tipo de matéria que nós não conhecemos, que a matéria, ele chamava matéria dos deuses, das divindades que ele acreditava. E esta matéria, ela não se submete à nossa matéria orgânica que nós conhecemos. Por isso que Paulo diz que aquilo que eles não conheciam por meio da revelação, os gregos, Deus fez com que eles compreendessem por meio da razão. E muitos filósofos gregos, misteriosamente, conseguiram chegar a algumas compreensões de coisas que só foram reveladas nas Sagradas Escrituras, e eles nem chegaram a ler as Sagradas Escrituras. Paulo, na carta aos Romanos, ele faz uma censura aos gregos, aos filósofos gregos, dizendo que eles também não terão desculpas, porque eles também conheceram por meio da razão Deus, mas eles recusaram adorar a Deus, que eles conheceram por meio da razão. Então, esta carne vai ressurgir. É tanto que quando ele vier, as sepulturas se abrirão, por isso que nós sepultamos com toda a dignidade os corpos dos falecidos, dos cristãos falecidos, porque aquele corpo batizado também está destinado à restauração final, definitiva. Porque nós participaremos da ressurreição futura. Alguém poderia perguntar, eu sei que ninguém vai fazer essa pergunta, porque tem medo de eu passar mais meia hora explicando. E pela hora não dá mais, mas eu vou fazer a pergunta. Falta 8 minutos. Mas, quando vai acontecer essa ressurreição? Na vinda de Cristo. Aí outra pergunta que alguém vai fazer, que podia fazer, mas não vai fazer porque não tem coragem. Mas e quem morreu? Está dormindo? Faz sentido a pergunta? Se a ressurreição acontecerá na vinda de Cristo, por que nós acreditamos na intercessão dos santos? Porque nós acreditamos na imortalidade da alma. A alma é imortal. É imortal. Oi? Também ressuscitarão
não, ressuscitarão glorificados também, né? Mas, por exemplo, por que nós acreditamos que os santos não estão dormindo? Porque nós acreditamos que a alma, ela é imortal. Mata-se o corpo, mas não mata-se a alma. Os santos estão diante de Deus, mas não fisicamente, espiritualmente. A carne dos santos não ressurgiu ainda. Pode acontecer uma mudança de destino quando vier a ressurreição final? Não. A glória que os santos têm atualmente na glória, no reino de Cristo, na ressurreição da carne, não vai alterar nada em grandeza de glória. Absolutamente nada. Nós apenas acreditamos que enquanto a história não chegar ao seu fim, os bem-aventurados que morrem, uma vez que a alma é imortal, os bem-aventurados recebem o prêmio que é a felicidade eterna, estão junto de Deus. No final, o Apocalipse vai mencionar, inclusive, almas dos justos. O próprio Apocalipse vai falar disso. A alma dos justos que contempla a Deus dia e noite, e estão diante de Deus dia e noite, e que eles apresentam orações por nós. Além disso, o próprio Jesus diz, quando ele estava morto na cruz, que alguns dos nossos irmãos evangélicos cochilam quando vão ler essa parte, que aí dá um cochilo, aí lê a parte seguinte, aí pula um versículo. Quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões pede, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo na glória. Não foi preciso, Jesus poderia ter dito, não, você vai ficar dormindo, depois eu vou lhe acordar, no último dia, quando eu vier, eu vou lhe acordar e você vai comigo. Não, ainda hoje estarás comigo na glória. Ainda hoje estarás comigo na glória. Então nós acreditamos que nós temos somos compostos de duas realidades, espiritual e corporal. O catecismo diz o seguinte, nós somos, preste atenção, vou dizer do jeito que está escrito, que isso aqui eu decorei para fazer uma prova, nunca mais eu esqueci, quando eu era seminarista. O ser humano é um ser corporal dotado de uma alma espiritual. Está vendo como eu decorei, até hoje nunca esqueci? O ser humano é um ser corporal, ou seja, eu não sou corporal, é pequeno, mas sou corporal. Pode até nem acreditarem, mas sou. Um mini corpo, mas sou. Um mini corpo dotado de uma alma espiritual. Por que alma espiritual? Porque a espiritualidade me torna imortal. Essa realidade interior minha é imortal. Mesmo os que são condenados são imortais. Os que se apartaram, que negaram a Cristo a vida toda e morreram em estado de desgraça, eles também são imortais. Imortais dentro da sua condição de condenados. Deu para entender isso aqui? Tanto os justos quanto os injustos, todos nós temos uma dimensão de imortalidade dentro de nós. Hoje na missa, eu dizia na homilia, ninguém gosta, quando fala sobre o final dos tempos, ninguém gosta que se fale sobre isso. Porque a gente não gosta a gente quer se iludir, que nós queremos nos iludirmos, que nós viveremos aqui para sempre. Não vai ser. Deus foi tão amoroso conosco, que colocou na minha face sinais de que estou passando. Toda vez que eu olho no espelho, vejo que minha face está mudando. De ano para ano, sinais me dizem que eu estou passando. Mas eu insisto em esquecer disso. Amarra aqui atrás, né? Puxa para amarrar aqui atrás. Tudo isso é uma fuga desesperada para eu não me ver diante da minha finitude. Eu sou finito, aqui eu sou finito, eu vou passar. Quer eu queira, quer não, eu vou passar. Como é que eu tenho certeza disso? Porque outros passaram, eu vou ser melhor do que os outros? Santos que viveram antes de mim passaram, eu, essa miséria, vou achar que vou ser eterno aqui? Que ilusão, que bobagem. Eu digo para vocês, eu olho com tanta naturalidade e algumas das vezes chego a pedir a Deus que não seja tão demorada a vinda dele, pelo menos para mim,
em alguns momentos. Eu digo de todo o meu coração. Eu tenho uma natureza, dentro de mim existe sabe, uma coisa que eu chego até a ter vontade. Eu não vou fazer isso naturalmente, porque aí eu perderia o que eu quero, né? Mas dentro de mim isso é tão natural. E eu tenho uma impressão que ele vai me atender. Assim, não vai ser. Eu tenho uma convicção de que eu não vou morrer velho, apesar de já estar na meia idade. Eu tenho algo dentro, isso me dá paz quando eu penso assim. Por quê? Quando eu sinto paz, quando eu penso nisso, eu sinto como Deus me confirmando que de fato não será muito tempo. E aí quando eu comecei a pensar assim, eu passei a ter pressa em me converter. Aí eu estou assim, olha, é para ontem. Isso foi uma mudança dentro da minha cabeça absurda. Porque aí eu comecei a ficar com raiva do tempo que eu perdi. Mesmo o padre. Eu perdi tempo. Perdi tempo demais. É quando eu disse, meu Deus, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Porque há 30 anos que eu estou na igreja. Eu tenho 44, comecei com 33. Aliás, com 13. Com 13 anos, um moleque desse tamanho na igreja. E 30 anos, São Francisco se converteu com 22, morreu com 44. Olha foi que o homem se transformou. Olha quem eu sou. Então, uma vez eu comecei a pensar assim, quem perdeu foi a igreja, porque vocês podiam estar diante de um padre santo. Olha, não está. E aí isso foi motivo de uma confissão. Fui procurar o padre, eu percebi que meus pecados não trouxeram implicações só para a minha vida. A igreja toda foi prejudicada, porque se eu tivesse me convertido de verdade, meu ministério era outro. Concordou comigo? Meu ministério não era esse ministério pífio que eu estou vivendo agora. Aí, o resultado era muito maior. Eu teria feito muito mais coisas. Muito mais gente teria se convertido. Eu teria que... E aí eu comecei a ter uma busca desesperada de salvar almas. Eu vivo rezando pelas almas. Rezando por vocês também, pela conversão de vocês. Vocês não fazem ideia como eu rezo. Todos vocês também, né? Eu rezo tanto por vocês. Por vocês. Para converter o maior, para recuperar o tempo que eu perdi lá atrás. Celebrando, tentando ser um bom padre só. Agora eu não quero ser só um bom padre. Eu quero ser um padre fiel àquilo que eu sei que pode ser que não tenha muito tempo. E se eu não tiver muito tempo realmente? Então eu tenho que correr atrás. Então essa realidade, ela não deve nos assustar. Ela não deve ser algo de provocar na nossa vida algo de desespero, de aflição. Pelo contrário, outra coisa, não precisa também se afligir. Confie em Deus. Faça o que tiver ao seu alcance. Vá lutando para se converter. Quem ama a Cristo não pode ter medo de morrer. Não tem motivo para ter medo de morrer. Ame a Cristo e relaxe, fique tranquilo. Relaxe entre aspas. Né? Ame a Cristo, porque o amor fará você fazer coisas extraordinárias, porque é próprio do amor fazer coisas extraordinárias. Lembro quando vocês eram apaixonados, que dava pitu nos pais de vocês, por causa da paixão. Quem é apaixonado faz coisas extraordinárias. Quem é apaixonado por Cristo faz coisas extraordinárias. Então, se você ama a Cristo, não vai pensar no amanhã. No dia que chegar, vai com o coração aberto, feliz da vida, porque está indo, sem nenhum desespero. Certo? Vamos parar por aqui. 9:01. Infelizmente, nós vamos, na próxima quarta-feira, vamos tentar terminar esse capítulo. Vou tentar abreviar para ser um capítulo por aula. Como eu perdi um tempinho fazendo aquela introdução, lembrando do curso anterior, aí acabou atrasando aqui, mas vejam que nós vamos fazer versículo por versículo. Se não entenderem, o ruim são vocês. Fiquemos em pé. Para eu dormir tranquilo. Vocês concordam comigo que o Apocalipse é lindo? Não é lindo? É uma história de amor de Deus conosco. Por isso que é o livro da consolação, que nos consola no nosso exílio. Estamos todos exilados. Vocês que nasceram em uma pessoa, vocês não são pessoenses. Pazezinho diz, sou cidadão do infinito.
Sou águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. Eu descobri que minhas penas já cresceram e que é preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Nós nascemos para voar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.